Pode ser, meus irmãos, glória a Deus, motivo de muita alegria de estarmos juntamente para estudarmos mais um seminário. E agora nós estaremos estudando a carta de Paulo direcionada a Tito. Uma carta conhecida como a carta pastoral que Paulo ele direciona a Tito como forma de ensinamento para que ele pudesse aplicar na cidade de Creta. Desde já, eu quero aqui louvar ao Senhor por sua vida, você que investiu neste seminário, e a partir de agora a sua vida será transformada pelo conteúdo que o Espírito Santo ele há de ministrar durante esses 3 dias de ministrações no livro de Tito. É um prazer imenso ter os irmãos juntamente conosco e quero que vocês saibam que você sairá e concluirá esse seminário com entendimento muito especial e muito importante sobre o livro de Tito. Esse seminário, para a glória de Deus, ele acompanha com um material que vocês já têm em mãos, material onde nós estamos tratando os pontos importantes a respeito desta carta, estamos tratando os versículos importantes como forma de auxiliação para que vocês possam ter uma noção do que cada versículo ele trata. É uma apostila de 15 páginas ao total, e a gente fez com o intuito mesmo de poder ajudar aos irmãos, não apenas ter o vídeo, mas também ter aí o material didático, ainda que de uma maneira resumida, mas que quando vocês forem ler ou estudar independentemente, vocês têm algo a se recorrer para poder estar estudando, seja para pregar em alguma igreja, ou para trazer um ensinamento, ou até um culto de doutrina, ou mesmo selecionar aí na sua casa e no seu lar. É com muita alegria que nós abrimos este seminário em nome do Senhor Jesus Cristo, e hoje nós iremos tratar sobre a introdução do livro de Tito. Eu quero aqui que você abra a sua apostila na página de número 2. Nós estaremos fazendo uma breve leitura sobre o autor e o destinatário, sobre o contexto da carta de Paulo a Tito e também o propósito. Então, a introdução do livro de Tito, de antemão, nós temos que ter o entendimento que o livro de Tito, a base desse livro, se encontra exatamente em Tito capítulo 1, verso de número 5, é a base de todo o livro de Tito, porque aqui revela a missão para a qual Paulo destinou Tito para a cidade de Creta. Então, eu quero que você leia comigo. Tito capítulo 1, versículo número 5 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então pode observar que Tito aqui ele tem duas missões. A primeira missão é colocar em ordem aquilo que ainda restava, e a segunda missão era estabelecer presbíteros nas igrejas que residiam ali na cidade de Creta. Então, Tito foi enviado a Creta com duas missões. A primeira, colocar em ordem o que restava, e esse colocar em ordem é ajustar e trazer a sã doutrina para as igrejas da cidade de Creta, fazer com que as pessoas que ali serviam ao Senhor viessem a ter uma vida social de boas obras diante da sociedade, para que a palavra de Deus não viesse a ser blasfemada, aonde o apóstolo Paulo também pede para que ele pudesse ensinar e falar a respeito da sã doutrina. Então, quando ele está falando aqui a respeito de pôr em ordem, é organizar o que estava desorganizado. E todo o livro de Tito, a organização que Tito teria que direcionar para o povo da cidade de Creta era mediante a sã doutrina. E Paulo, depois ele vai dizer que Tito também tem a outra missão de estabelecer presbíteros, ou seja,
pastores congregacionais para cuidar do rebanho de Deus. Nas aulas, nós estaremos abordando a respeito da origem do presbitério, que no Antigo Testamento nós temos uma grande tipologia e hoje no Novo Testamento nós temos um antitipo. No Antigo Testamento, o presbitério era conhecido como um ancião e hoje no Novo Testamento não é mais ancião, mas sim presbítero. O bispo, ele tem a ver exatamente com o pastor local e também existe o bispo dos bispos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com esse entendimento de Tito capítulo 1, verso de número 5, nós sabemos claramente aí agora que a base deste livro se encontra neste verso. Com isso, a gente vai estudar, vamos nos aprofundar, mas eu quero ler com os irmãos a respeito aqui do autor e do destinatário. Será uma aula introdutória, rápida e bem objetiva, para que na próxima aula nós podemos entrar então no livro e assim explicar verso por verso, se Deus assim permitir, em nome de Jesus Cristo. Então, introdução ao livro de Tito, autor e destinatário. A carta de Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo, que endereça sua mensagem a Tito, um de seus colaboradores mais confiáveis e encarregado de liderar as igrejas na ilha de Creta. Então nós temos o autor da carta. O autor da carta é exatamente o apóstolo Paulo. Como forma de curiosidade para que os irmãos possam compreender, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas ao total. Se você não sabe, eu quero aqui mostrar para você as 13 cartas que o nosso amado irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, ele escreve. Paulo escreve as cartas aos Romanos, Paulo escreve as cartas de 1º e 2º Coríntios, Paulo escreve a carta aos Gálatas, aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, as cartas aos 1º e a 2ª Tessalonicenses, a carta pastoral de 1º e 2ª Timóteo, a carta pastoral de Tito. Essa carta de Filemão, ela não é uma carta pastoral, mas sim uma carta de orientação àquele servo do apóstolo Paulo que tinha sobre o seu domínio o servo Onésimo. Nós temos um seminário tratando a respeito. Então essa carta, ela não é uma carta eclesiástica, mas é uma carta pessoal direcionada a Filemão. E como forma do meu próprio pensamento, eu creio que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Mas aqui nós temos 13 cartas, desde Romanos a Filemão, nós temos aqui 13 cartas ao total. Então, Tito é uma carta exatamente pastoral, onde Paulo não direciona apenas para Tito, mas sim para as igrejas que residiam na cidade de Creta. E como que nós sabemos que Paulo ele é o autor desta carta? Porque no versículo de número 1, o capítulo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, nós temos exatamente na questão cultural de antigamente, quando uma carta era escrita, o autor que a escrevia, ele se apresentava como aquele que estava escrevendo a carta. Então, quando a gente observa o versículo número 1, nós vemos o apóstolo Paulo se apresentando como o autor desta carta. E a primeira coisa que ele vai relatar é a respeito do seu nome, Paulo. Aqui nós temos um ensinamento muito importante. Os irmãos podem observar que entre o ofício, que é a missão, apostolado, que Paulo exerceu, recebeu do Senhor Jesus Cristo, e o nome, a primeira coisa que nós temos que entender entre o ofício e o nome, primeiro vem o nome. Porque Paulo, ele nunca vai colocar a sua missão na frente do seu caráter. Paulo, primeiro ele se apresenta com o seu nome, com o seu caráter. Depois, ele se apresenta como servo, como sinônimo de submissão a Deus. E depois,
ele se apresenta como apóstolo? Primeiro, a primeira coisa que nós temos que entender é, primeiro, Deus está preocupado com o nosso caráter, Deus está preocupado com a nossa submissão e depois Deus está preocupado com o nosso ministério. Nós não podemos, primeiramente, sermos servos se primeiro não tivermos identidade. E não podemos ter, não podemos exercer uma chamada em um ministério se nós não tivermos identidade, serviço. Tendo identidade e serviço, então nós passamos a exercer e a ter um ministério que o Senhor confiou sobre a nossa vida. Então Paulo coloca que entre o ofício, o mais importante aqui é exatamente o caráter, a identidade do ministro. Então a gente olha aqui de uma maneira muito especial que Paulo ele se apresenta como autor desta carta. Então Paulo se apresenta como autor desta carta. Então isso tem que ficar no seu coração. Entre o ministério e a identidade, o que vem primeiro é a identidade. E hoje nós estamos vendo um tempo onde o título tem entrado na frente do nome de muitos cristãos. A maior prova disso é que hoje, quando uma pessoa é levantada ministerialmente pelas suas lideranças, a igreja ali passa a chamar aquele homem com as suas palavras, usando primeiramente o título do que o nome. Por exemplo, pastor fulano de tal, evangelista fulano de tal. Então, com isso, a gente vê que a priorização do título tem sido mais forte do que a priorização do caráter. Então a gente vê claramente aqui que Paulo ele se declara como o autor que vai escrever esta carta. Gabriel, e quem era Tito? Tito, ele foi e era, né? Porque ele já veio a falecer, está com o Senhor. Tito era um grande colaborador no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo o salvou para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ela não nos fala o momento quando o apóstolo Paulo, a Bíblia não nos fala o momento quando Tito se converteu ao Evangelho, mas existem algumas especulações onde tratam que Tito provavelmente se converteu ao Evangelho na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Aproximadamente ali, quando ele conhece a Timóteo, em Atos capítulo 16, né? Aproximadamente ali. Perdão, na sua primeira viagem missionária, aproximada ali, porque quando chega em Atos capítulo 15, fazendo aqui uma correção, ali entre o capítulo 14, capítulo 13, provavelmente ali o apóstolo Paulo, Tito se converteu diante do Senhor Jesus Cristo. Por quê, Gabriel? Porque quando a gente chega em Atos capítulo 15, a gente vê que Tito vai juntamente para Jerusalém, juntamente com Barnabé e juntamente com Paulo ali para fazer a discussão a respeito da doutrina da circuncisão que estava entrando ali nos povos gentílicos que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, havia evangelizado, onde os judeus estavam anunciando que para eles alcançar a salvação, eles também precisariam cumprir a circuncisão, a lei de Moisés. E Paulo ele vai nos mostrar isso no livro de Gálatas, que ele levou a Tito. Então, só fazendo uma breve correção. Então, provavelmente ali entre Atos capítulo 11, Atos capítulo 13, Atos capítulo 14, foi onde Tito ele veio a se converter ao Evangelho. Então, Tito ele era um grande cooperador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aonde durante a caminhada na fé ele se tornou um filho do apóstolo Paulo. E Paulo ele fala a respeito disso como forma de paternidade. No versículo número 4, ele vai dizer a Tito. Então nós temos aqui o destinatário. Então no verso 1 nós temos o autor e no verso número 4 nós temos o destinatário. Aí ele vai dizer a Tito, meu verdadeiro filho. Então quando Paulo ele trata Tito como meu verdadeiro filho,
É como se Paulo estivesse falando que Tito foi gerado pelo apóstolo Paulo. Quando está falando de ser gerado, não é no sentido natural, é no sentido espiritual. Era como se Paulo estivesse falando: Tito, tu estás salvo, porque eu fui instrumento de salvação na sua vida, e todos nós temos um instrumento de salvação em nossa vida. O maior exemplo disso é quando a gente lê Atos capítulo 9, a gente vê que o instrumento de salvação na vida do apóstolo Paulo foi Ananias. Quando os irmãos lêem o livro de Atos, capítulo número 9, os irmãos vão observar isso. Ananias foi um caminho de salvação onde ele ministrou o Espírito Santo sobre a vida de Ananias e também aonde ele ministrou a vinda do Espírito Santo sobre a vida deste grande homem. Então nós temos algo muito tremendo. Então Tito era filho espiritual do apóstolo Paulo. E como ele era filho espiritual do apóstolo Paulo, então Paulo, como pai espiritual de Tito, agora, nesta carta, ele vai comissionar Tito para a cidade de Creta, para que ali as pessoas que estavam residindo, cultuando ao Senhor, pudessem receber a organização daquilo que estava desorganizado e pudessem ter sobre eles, a cada congregação que residia na cidade de Creta, um pastor local, para que ali pudesse cuidar daquelas almas, daquelas ovelhas. E o ponto principal de Tito receber a comissão, a missão de estabelecer pastores, presbíteros, ministros na cidade de Creta, era exatamente por causa das falsas doutrinas que ali estava se levantando, aonde o apóstolo Paulo, no versículo de número 12 do capítulo de número 1, a gente observa que Paulo ele vai citar um dos profetas dos tempos de Cretenses, aonde este profeta vai revelar as características e a maneira como a cidade de Creta vivia naquela época. Enquanto a gente olha o versículo de número 12 do capítulo 1, a gente observa isso. Aí Paulo vai dizer: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Então nós temos aqui como era que vivia as pessoas na cidade de Creta, que ele vem falando exatamente aqui dos falsos mestres. Então eles eram mentirosos, não amavam a verdade, não andavam na verdade, bestas ruins, ou seja, tudo que eles faziam era na questão da depravação, para destruir a ordem, para destruir a ética, para destruir o bom costume, para destruir o bom hábito, e também eles eram ventre preguiçosos, aonde eles não tinham costume de trabalhar, eram preguiçosos na literalidade da palavra. A gente vai estar estudando isso. Então a gente vê o autor e o destinatário. A palavra Tito, o significado do nome de Tito significa enfermeiro. Sabemos que Lucas ele é um doutor e temos agora Tito como enfermeiro. A Bíblia não diz se ele cursou medicina, mas o significado do nome de Tito é enfermeiro. Então isso é muito importante como forma de conhecimento para o nosso coração. O contexto de todo o livro, falei para vocês que se baseia em em Tito capítulo 1, versículo 5. E eu quero ler com vocês a respeito do contexto para que vocês possam ter uma ampliação deste livro que nós em breve começaremos a estudar. Creta era conhecida por seus desafios culturais e morais, necessitando de liderança sólida e ensinamento fiel para estabelecer comunidades cristãs saudáveis. Paulo escreve para orientar Tito sobre a organização da igreja e a importância da sã doutrina em meio a um ambiente de falsos mestres e imoralidade. Então, Paulo escreve esta carta para que Tito pudesse colocar em ordem a sã doutrina, para que os ensinamentos
heréticos e falsos, dos falsos mestres daquele tempo da cidade de Creta, não viesse a ser contaminado nas igrejas que residiam na cidade de Creta. Então, Paulo, ele veio trazendo aí essa grande importância para que a cultura moral, a cultura santa, o hábito santo viesse permanecer com os irmãos que cultuavam na cidade de Creta. Então nós temos agora o propósito do livro. O objetivo de Paulo ao escrever a Tito é fornecer instruções claras sobre a escolha de líderes, é onde ele vai tratar a partir dos versículos 6 ao 9, isso está no capítulo 1, nós iremos estudar o ensino da doutrina saudável, que é a partir do capítulo 2, e a importância de viver uma vida que reflete a fé através das boas obras, que aí é exatamente o capítulo de número 3. Então, o livro de Tito, ele tem exatamente 3 capítulos. O primeiro, que vai do capítulo 1 ao versículo 16. O segundo, que vai do versículo 1 ao versículo 15. E o terceiro capítulo, que vai do verso 1 ao verso de número 15. Então, nós temos aqui a saudação do apóstolo Paulo, desde o verso de número 1 ao verso de número 4. Aqui é a terceira saudação mais longa das cartas paulinas. Não é mais longa do que a carta de Gálatas e de Efésios. Mas aqui é a carta, das introduções mais longas como forma de saudação. A partir daí, nós temos os pontos principais da carta de Tito. O primeiro ponto principal é a liderança na igreja, que é Tito capítulo 1, as qualificações para líderes espirituais, como anciões, que aqui são os presbíteros, os bispos, que são pastores, que devem ser irrepreensíveis e exemplares. Tito 2, que fala a respeito da sã doutrina, onde enfatiza a necessidade de ensinar e defender a verdade do evangelho, combatendo os falsos ensinamentos. E depois nós temos Tito capítulo 3, que é exatamente as boas obras, onde destaca que a fé genuína se manifesta em ações concretas e que os cristãos devem ser zelosos de boas obras. É onde que, por meio destas boas obras, nós iremos declarar diante da sociedade que nós somos salvos em Cristo Jesus. Eu quero ler um texto para que os irmãos possam ter entendimento a respeito das boas obras. Nós precisamos entender que não é aquilo que nós fazemos que nos traz a salvação, mas sim aquilo que Cristo fez. E as obras, ela é importante porque ela é uma prática de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Quando os irmãos lêem o livro de Efésios, o seu capítulo de número 2, o seu versículo de número 8, 9 e 10, vai dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós temos aqui a graça. Então a graça, ela é o instrumento. A fé, ela é o meio para sermos salvos. Aí ele vai dizer: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o que é o dom de Deus? É a fé. O dom de Deus. É Deus que dá a fé para que o homem possa alcançar a salvação. Então ele está falando que a fé de crer em Cristo não vem de nós, vem de Deus. Porque é o Pai que nos encaminha a Cristo. Cristo tratou isso no livro de João. Versículo 9. Não vem das obras, ou seja, das práticas, mas para que ninguém se glorie. Então, por que a salvação não vem das obras? Para que nenhum homem venha se gloriar. Então, a obra da salvação, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos que se gloriar, devemos nos gloriar em Cristo Jesus. Porque se nós somos salvos, é por causa dele, da sua obra, da sua morte, da sua obediência, da sua santidade, do seu dispor, da sua humildade. Então, a nossa glória deve ser em Cristo. Porque se dependesse de nossas práticas para ganharmos a salvação, todos nós, irmãos, estaríamos perdidos. Versículo de número 10.
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Qual o propósito? Para as boas obras. Então ele está falando que nós somos feituras, ou seja, criatura sua. Aqui remete ao livro de Gênesis, capítulo 2, versículo número 7, que o apóstolo, o que Moisés ele vai escrever, né? E Paulo está lembrando disso quando Deus forma o homem, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou as suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aí a formação. Então quando Paulo ele está falando que somos feitura sua, ele está lembrando lá da criação, criados em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, para as boas obras, ou seja, assim como Cristo praticou as boas obras de misericórdia, de beneficência, de piedade, assim também devemos nós, porque somos salvos em Cristo Jesus. E Cristo, ele é o exemplo de todos nós que somos cristãos, rendido aos seus pés, que precisamos seguir os seus caminhos. Por isso que ele disse em Mateus capítulo número 16, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, ele está falando após dele, ou seja, no sentido de atrás, porque quem vai na frente é Cristo, porque ele é o modelo de exemplo de como nós, os cristãos, devemos nos compor diante da sociedade nas práticas das boas obras. Aí ele vai dizer, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. O que Deus preparou? As boas obras, para que andássemos nela. Então Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. Então o que eu faço não é mérito de salvação, mas o que eu faço condiz com aquilo que eu sou, que é que eu sou salvo, que você é salvo. Então a prática das nossas obras de justiça, de piedade, de misericórdia, de bondade, de ajuda ao próximo, de amor, condiz e reflete diante da sociedade de que nós somos salvos. E aqui a gente lembra a carta de Tiago, que a fé sem obra é morta, porque existe duas centralidades da fé. Existe a fé vertical e a fé horizontal. A fé vertical é aquela para com Deus, a qual eu creio para ganhar a salvação. E a fé horizontal é aquela a qual eu demonstro para o homem e a sociedade de que eu sou salvo mediante as minhas obras. Então, tendo esse entendimento, a gente passa a compreender. Então, vai comigo só para você ver o livro de Gálatas, o seu capítulo de número 2, livro de Gálatas, capítulo de número 2, nós iremos observar claramente aí que Tito, ele é da cidadania grega. Tito, capítulo 2, versículo de número 3, diz assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Esse texto de Gálatas capítulo 2, ele está sendo concordado com Atos capítulo 15, quando vai subir ali Barnabé, Paulo e Tito para entrar naquele concílio para poder defender o ensinamento que Paulo havia pregado nas suas primeiras viagens missionárias. E a gente observa que Paulo ele vai nos mostrar que Tito ele era grego e que Tito ele não foi circuncidado. Então a gente observa claramente, de uma maneira muito gloriosa, que Tito, sendo grego, não se circuncidou, porque Paulo ele está mostrando aqui a graça de Deus revelada naquele tempo, porque os judeus haviam ensinado que para os gentios serem salvos, havia-se a necessidade do cumprimento da lei de Moisés, e esse
cumprimento da lei de Moisés era também a circuncisão. E quando Paulo ele leva a Tito para a cidade de Jerusalém, para estar diante dos apóstolos e dos judaizantes daquela época, ele declara que Tito, sendo grego, ou seja, gentil, não foi constrangido, ou seja, obrigado, colocado na parede para se circuncidar. Pelo simples fato de que Paulo fala isso para mostrar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Só que quando nós falamos desta liberdade, não é liberdade para vivermos uma vida pecaminosa, mas uma liberdade que não precisamos cumprir as leis cerimoniais, a questão de guardar sábado, a questão da circuncisão, porque quando nós nos aproximamos da palavra, nós sabemos que a verdadeira circuncisão, pelo entendimento do apóstolo Paulo, é o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é a nossa verdadeira circuncisão. Então, o pacto que Deus faz com Abraão em Gênesis capítulo número 17 passa a ser uma realidade quando Cristo morre na cruz do Calvário. Então, a partir do momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, a partir daquele momento nós estamos circuncidados, ou seja, nós não temos mais ligação com o mundo, porque Cristo morreu em favor de nossa vida. Com isso, irmãos, nós preparamos agora esta pequena introdução para que nós possamos entrar na carta propriamente dita falando. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.